Oi, povo de Deus, bom dia para todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem, na paz do Senhor Jesus, né? Se não estiver bem, eu deixo a paz para a sua casa, para a sua vida, né? Porque a paz do Senhor, ela reina sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, né? Quem tem paz, deixai-vos a paz. Vamos já começar a nossa leitura em 1 João, né? Que a gente está começando em 1 João. O último vídeo a gente terminou em 1 João 3. Hoje a gente vai dar início a 1 João 4 e vamos convidar já a presença do Espírito Santo e vamos dar início, amém? Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Pai, sobre este ambiente, sobre esta casa, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Entra agora, Espírito Santo de Deus, sobre o nosso intelecto físico e espiritual. Dai-nos a revelação da Tua palavra, Pai amado, Pai querido, porque é o Senhor, o Deus que revelou o culto profundo e escondido. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer em 1 João 4, dos falsos profetas. Leia comigo, pegue a sua palavra, pegue a sua espada e vamos guerrear. Oh, glória. Vai dizer assim: Amados, não creeis a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tens vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não os ouve. Nisto conheceremos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito do mundo para que por ele vinhemos. Nisto está a caridade, não em nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar um ao outro. Ninguém jamais viu a Deus se nós amemos um ao outro. Deus está em nós, e em nós é a perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conheceremos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amemos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Capítulo 5.
Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amemos os filhos de Deus quando amemos a Deus e guardemos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vemos o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Verdade. Esse é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água, por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é verdade, porque três são os que testificam do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Glória a Deus, Jeová, tu és poderoso. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam e recebem o testemunho dos homens. O testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vinda está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibeis que tens a vida eterna, e para que creeis no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançaremos as petições que lhes fizeste. E se vier pecar seu irmão, pecando que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conheceremos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estaremos. Isso é o seu Filho. Oh, glória a Deus, aleluias. No seu Filho, Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Segunda Epístola Universal do Apóstolo João. Glória a Deus, vamos já. Aí a palavra do Senhor vai dizer assim, irmãos. Prefácio e saudações. Os anciões, a Senhora eleita, e a seus filhos, e aos quais ama a verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Muito me alegro, pois, achar que alguns de teus filhinhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros, e a caridade é esta,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal enganadores e o anticristo. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o íntegro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não trazer esta doutrina, não recebeis em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas má obras. Tendo muito que escreveres, não vos fazeis com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o vosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Glória a Deus. Vamos para a terceira carta do apóstolo João. Oh, glória a Deus, que vai dizer assim, capítulo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegro quando os irmãos vieram e testificaram da tua palavra, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, e de ouvir os seus filhos andando na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazeis para com os filhos e para com os estranhos, que em presença da igreja testifica a tua caridade, aos quais se conduzireis como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto, aos tais deveres receber, para que sejais cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja das Diofreles, que procura ter entre eles o primário. Não nos recebe, pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem vista com Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nos testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenha muitos que escrever, mas não quero converter-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os antigos saudam os amigos pelo teu nome. Glória a Deus, irmãos. Essa foi a palavra do Senhor em João. Eu espero que vocês fiquem bem na graça e na paz do Senhor Jesus. E aí depois a gente vai ler no próximo vídeo vai ser a epístola de Pedro, tá bom? Glória a Deus, aleluia.